Autoridade na consulta médica. Você quer melhorar o seu relacionamento com os seus pacientes e aumentar a adesão deles ao tratamento? Então assista esse vídeo até o final. Vamos começar com um jogo? Não esqueça de ativar o som. Quem sabe mais na consulta é o médico. Mito: quem sabe mais sobre medicina é o médico, mas o paciente sabe mais sobre a sua história, sobre os seus sintomas, sobre suas comorbidades e as medicações que ele já faz uso. O ideal é tentar equilibrar os conhecimentos na consulta. Com certeza, o médico precisa entender sobre o paciente e o ideal é que o paciente entenda mais sobre a sua condição médica ao final da consulta. O médico sempre é quem decide o tratamento a ser feito. O médico recomenda e o ideal é que ele construa, inclusive, essa recomendação junto com seu paciente, uma vez que, em uma situação de consultório, quem decide se vai aderir ao tratamento em casa é o paciente. Então, quanto mais compatível com a sua realidade e necessidades, mais chance de adesão. E o que a teoria sobre autoridade em saúde nos diz? Pessoal, agora tem dois conceitos super importantes que vocês devem saber sobre interação em saúde. Existem dois tipos de autoridade: a autoridade epistêmica e a autoridade deôntica. A autoridade epistêmica está relacionada com conhecimento, com saber. Já a autoridade deôntica está mais relacionada com uma determinação, é uma decisão. Quando a gente pensa na consulta médica, logo nos vem à cabeça que a autoridade deôntica prevalece, mas isso não é verdade. Ambas as autoridades coexistem e é importante a gente salientar que, com relação à autoridade epistêmica, ora o médico tem uma episteme maior, um conhecimento maior, como por exemplo quando ele vai comunicar um diagnóstico, ora o paciente tem uma episteme maior, e isso acontece quando ele fala sobre sua história de vida. Por isso, o mais importante numa consulta interacional em saúde é que a gente pense numa gangorra, onde a gente tem os dois eixos das duas autoridades, a epistêmica e a deôntica, e o mais importante de tudo é que essa gangorra ela sempre fique equilibrando entre a episteme do paciente e a episteme do médico. Agora vamos ver exemplos em como aplicar estes conceitos na prática? Vamos observar na prática as duas autoridades que vimos e aprendemos até aqui. A autoridade deôntica, que determina, e a autoridade epistêmica, que é experiencial. Aqui temos alguns trechos que exemplificam. Acho que não precisa de pílulas, mas que há um conflito de medicamentos. Você precisa de insulina no nível de sorvete de chocolate. Insulina? Tá lembrado? É o que você toma para diabetes, que esqueceu de contar para a enfermeira. As suas mãos. Sem pelo, indica danos aos nervos. E o seu sapato parece 2 números menores, indica que você perdeu a sensibilidade nos pés. E também a sua calça. A minha calça indica que tenho diabetes. Não, indica que é um idiota. Açúcar de confeiteiro na perna direita. Com base nos 2 guardanapos em seu bolso, aposto que não foi só um doce que você comeu hoje. Quando analisamos a autoridade epistêmica na cena, vemos que não há um momento adequado na consulta médica para que o paciente faça o seu relato e traga o seu conhecimento experiencial sobre seus sintomas, sendo esse o momento que teríamos uma autoridade relacionada àquele que possui o conhecimento, ou seja, o paciente. Tampouco vemos uma escuta ativa para equiparar o conhecimento entre o paciente e o médico, e também para que em seguida o médico possa dividir o seu conhecimento e dessa forma buscar equilibrar o conhecimento entre ambos. Vamos ver mais alguns exemplos? Todo mundo tá tão triste. Querida, o seu câncer voltou. Diana, você perguntou o que acontece quando morre? Eu acho que é assim. Vem. Então, quando isso acontecer, não vai mais poder ver a sua mãe e o seu pai. E eles não vão poder te ver.
Mas eles sempre estarão lá. E eu vou ficar sempre aqui? Sim. Vocês nunca vão parar de pensar uns nos outros. E nunca vão parar de se falar. Só vão estar de um lado diferente do quarto. Mamãe, você pode me ouvir? Posso, meu anjo. Podemos te ouvir, filha. Eu também ouço vocês. No vídeo anterior, houve uma comunicação diagnóstica seguida de um fechamento. Nesse trecho, não houve recomendação terapêutica, tendo uma quebra na fase interacional da consulta, pois naquele momento a recomendação terapêutica não se fazia necessária para a paciente. O fechamento se deu, então, por meio de uma dúvida questionada anteriormente pela paciente sobre o que acontece depois da morte. Diana, você perguntou o que acontece quando morre? Não existe um conhecimento epistêmico totalmente esclarecido sobre essa questão, pois não sabemos o que acontece após a nossa morte. Tanto que no trecho, a médica usa a palavra "eu acho que é assim". Eu acho que é assim. Mesmo com todas as incertezas que a morte causa em nós seres humanos, a explicação da médica foi esclarecedora e confortante para aquela menina tão jovem que estava se deparando com algo totalmente desconhecido e assustador para ela, que é a morte. Isso mostra que muitas vezes os médicos não sabem e não têm a certeza do que acontecerá, mas saber dialogar e confortar o paciente em momentos difíceis, na maioria das vezes, já é o suficiente para eles. Agora que você viu como pode melhorar a comunicação e vínculo com seu paciente, fica o convite para você aplicar esses conceitos em suas próximas consultas. Muito obrigada!